Então, nós estamos hoje começando a nossa aula no dia 19, né, de maio. Já estamos aqui, ó, chegando já mais uma semana e já terminamos o mês de maio. Está passando muito rápido, né? As coisas estão indo muito rápido mesmo. Então, eu gostaria de colocar para vocês um pouquinho, para a gente continuar naquele livro que nós estamos seguindo, que é o livro do Pierre Martinez, né? E que eu fiz aquela divisão do primeiro capítulo, que é o capítulo mais longo, para a gente poder entender um pouquinho o que ele fala ali. Então, nesse sentido, então ele tem um tema que ele colocou de título, que diz representações da língua e o processo de aquisição. Então, aí está falando um pouquinho sobre a exolíngua. Ele está dizendo como língua estrangeira não nativa, quer dizer, é uma língua criada a partir de língua que você está aprendendo com a língua sua nativa, a língua materna, né? Que você vai criar uma forma de você se comunicar com as pessoas que possa ser entendível. E ali também foi colocado o pluridisciplinar, que nós vamos ver agora as quatro formas que nós encontramos do ensino, né? Aqui está dizendo que a pluri já está dizendo que são muitas disciplinas, né? Muitas disciplinas em torno de um tema. Nós já vamos ver, então, de que se trata tudo isso. A gente pode aproveitar, às vezes, alguns temas, quando trabalhamos com o idioma, e nós podemos levar alguma coisa com várias disciplinas ao mesmo tempo, tá? Eu posso levar junto com outra disciplina, mas separadamente, eu posso misturar, eu posso acrescentar, inclusive, ou até mesmo sair fora do tema para melhorar. Então, eu posso trabalhar a língua com várias outras disciplinas, posso trabalhar com história, com ciências, com matemática, né? Com o português, logicamente. E isso, então, vai trazer muito mais o conhecimento para nós. Então, nós vamos começar falando um pouquinho do ensino multidisciplinar. Então, tudo que fala disciplinar, você já sabe que são as disciplinas, são as matérias, né? Nós estamos falando aqui do ensino do português. Como que eu posso usar o português e incluir nas minhas aulas algumas outras disciplinas que me ajudem, que talvez falando com outros professores, a gente possa trabalhar alguns projetos, alguns conteúdos que abranjam outras disciplinas, né? Então, como está falando multi, você já tem uma ideia que são várias disciplinas, não é mesmo? Então, aqui está falando que é uma organização somativa dos conteúdos escolares que são apresentados por matérias independentes umas das outras. Como que funciona, neste caso, essa forma que eu estou colocando para vocês? Vejam, quando eu falo do multidisciplinar, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu vou fazer sempre aqui com um exemplo, eu preferi usar uma salada de frutas. Então, eu vou pegar uma tigela e vou colocar várias frutas dentro. Cada fruta é uma disciplina. Elas estão juntas, né? Mas cada uma permanece com o seu sabor, com o seu formato, como foi cortada, e cada uma tem a sua identidade. Elas simplesmente estão juntas no mesmo espaço. Se eu vou trabalhar um tema, por exemplo, o meio ambiente está em todos os materiais de ensino do português, ele aparece em todos eles.
Então, eu posso colocar a geografia, né? Que eu posso falar um pouco sobre o meio ambiente dentro da geografia, como que eu vou trabalhar eh, os biomas, né? Se eu vou trabalhar as ciências, por exemplo, eu vou falar um pouco do ciclo da água, eu posso explicar como que é, né? A água evapora, forma nuvens, cai em forma de chuva. Então, eu estou explicando o ciclo da água. E o que que eu posso trabalhar com o português? Ah, mas então eu vou pedir uma redação para os meus alunos, que eles vão falar sobre a importância da reciclagem, por exemplo. Então, eu estou utilizando o português junto com outras disciplinas, mas elas estão bem separadinhas, né? Não estão todas juntas, cada uma dentro do seu programa, certo? Se eu vou falar da interdisciplinar, que nós temos aqui dentro do nosso material, não sei porque ele saiu. Aí, a interdisciplinar é aquela interação entre duas ou mais disciplinas, desde a simples comunicação de ideias até a integração de conceitos. Aqui eu já vou falar de uma forma um pouquinho diferente. A salada de fruta vão ter todas as frutas, e eu vou juntar todas essas frutas e elas não vão ficar tão pensando na forma, no sabor e tudo isso, elas vão ficar juntas. Então, elas vão se misturar, não é mesmo? Então, isso, no caso, é a interdisciplinar. Vocês já ouviram falar de alguma dessas alguma vez? Vocês já ouviram falar de disciplinar, não disciplinar ou não? Sim, prof. Já, né? Geralmente, quando se fala de projetos, Isso, muito então, o bem. projeto no colégio, então, é multidisciplinar, porque inclui várias disciplinas Isso, sobre um tema específico, né? muito bem. Então, veja, a interdisciplinar, eu aqui posso pensar numa salada de fruta, mas eu teria que cortar ela muito pequenininho, os pedacinhos, e elas iam se misturar muito nessa salada de fruta. Né? Você não ia nem poder, assim, a olho nu, você fazer a separação das frutas, o que é laranja, o que é banana, elas estão tão cortadas pequenininhas que elas se misturaram e você não pode mais fazer aquela separação, pelo menos olhando, né? Pode ser no sabor, mas olhando você não vai poder mais dizer que fruta era aquela, porque você cortou elas muito pequenininhas, né? Pode ser um bolo também. Você pega tudo, mistura no bolo, depois você não consegue mais separar o que era o ovo, o leite, a farinha, elas já se misturaram, elas estão todas juntas. Então, como que eu posso trabalhar isso também com o meio ambiente? Ah, eu posso trabalhar com a geografia, posso trabalhar com a ciência, vamos ver como funciona ah, pessoas que jogam o lixo na comunidade, na rua, como é que fica, né? E eu tenho que ver aqui a geografia, quantos rios passam, se estão sendo contaminados ou não. Eu posso fazer uma coleta de dados, eu posso usar até a matemática aqui, eu posso também pedir para fazer um relatório sobre isso usando a língua portuguesa, né? Então, é mais ou menos por esse lado que a gente vai poder enxergar o uso das interdisciplinas, tá bem? Então, nós temos aí a multi, a inter, vamos ver se nós temos mais alguma. Peraí, vou colocar aqui. E nós vamos conhecer, então, a pluri. Então, o que seria a pluridisciplinar? Vocês estão podendo ver bem? Dá para ver? Eu deixo ele assim porque, às vezes, quando eu tento deixar a Sim, tela prof. toda, às vezes eu não posso trocar.
Vou tentar. Aí. Então, a pluridisciplinar é um trabalho coletivo entre disciplinas que gira em torno de um único tema, né? Então, aqui eu vou colocar um tema só, e todas essas disciplinas vão ser feitos os seus conteúdos, os seus programas em torno desse tema. Então, eu vou trabalhar quase todas as disciplinas sobre o meio ambiente. É ciências, história, geografia, matemática e o português, no caso, que eles estão aprendendo, logicamente, como língua do PLE, né? Então, é isso que eu vou fazer. Então, aqui eu vou, é, por exemplo, eu vou separar agora aqui as frutas da salada de fruta. Eu vou separar por da forma que elas estão, vamos dizer, são muito parecidas. Eu posso juntar frutas cítricas, por exemplo, a mimosa, nós chamamos de mimosa, em outros lugares do Brasil chamam de tangerina, ou chamam de bergamota, ou chamam de, qual era o outro nome? Mexerica, São Paulo. Para vocês é a mandarina. Então, eu posso colocar todas as frutas cítricas que eu vou pôr numa salada de fruta. Eu posso juntar a mandarina ou a mimosa com a laranja, com o limão. Então, eu estou aqui vendo quais são vamos dizer, atividades ou as ideias que elas podem ser juntadas para serem trabalhadas juntas e assim produzir muito mais, certo? Então, nesse caso, a gente fala de um trabalho coletivo, né? Depois eu posso juntar outras frutas, lógico que as frutas são as disciplinas, são aquelas parecidas, no caso, como o melão, o mamão, a melancia, por exemplo, né? Que são as teiras que crescem no solo. Então, eu posso juntar, o mamão não, né? O mamão cresce numa árvore, mas o melão, a melancia. Então, eu vou juntar novamente elas por necessidades, por algo que elas tenham em comum. Então, eu posso fazer um trabalho desse tipo, juntando todas as disciplinas. E a transdisciplinar, ela seria o grau máximo de relação entre as disciplinas. Então, aí você vai ultrapassar. A palavra trans significa ir além daquilo que você está prevendo nas aulas, certo? Então, trans é você passar acima das disciplinas, certo? Então, seria mais ou menos isto. Então, aqui nós temos já o que discutimos na aula passada também, falando um pouquinho sobre o que é a linguagem, né? Está falando que é um instrumento da comunicação que está ligado a vários fatores, como o cérebro, a memória, o aparelho auditivo, o aparelho fonador. Temos a língua, que é um sistema de signos articulados, que vão formar um código, né? Que eu vou utilizar para me comunicar com as pessoas, certo? Depois aqui nós temos Sussu, quando ele fala um produto social da Faculdade de Linguagem, um conjunto de convenções necessárias adotadas pelo corpo social para permitir o exercício dessa faculdade por parte dos indivíduos. Então, aqui está falando da, da questão da linguagem, né? Ele faz bem uma separação entre a linguagem e a língua. Aí, aí. Também nós temos teorias da linguagem e suas implicações. Isso está dentro lá do nosso livro, nós aqui estamos somente retirando algumas coisas, né? As teorias mecanizadas, como nós temos ali do estímulo e resposta e reforço do Skinner, o reflexo condicionado de Pavlov, temos a teoria
mentalista, ou, aqui está faltando S, de teorias mentalistas, né? Que ele fala, principalmente o Noam Chomsky, ele fala como que nós vamos adquirir a linguagem, né? Temos aqui duas hipóteses menos conflitantes, que é a teoria construtivista, que já falamos também do Piaget, a construção gradual e global do indivíduo, né? O Piaget pensava de que a criança entra na escola sem nenhum conhecimento e a partir daí ela começa a construir a sua forma de você aprender, a sua forma de falar, a sua forma de escrever. Então, a partir dessa construção. E a teoria sociocognitiva de Vygotsky, que ele fala que a criança, geralmente, desde que nasce, ela já está aprendendo através, ouvindo a voz da mãe, na família e tudo mais, ela vai se desenvolvendo, chega na escola, ela não é uma criança sem nenhum conhecimento, ela já tem um conhecimento de vida dentro da sua família. E ele fala também da zona proximal, que quando a criança não aprende alguma coisa, né? Nós estamos falando aqui, vamos dizer, do idioma, a gente, quando não aprende, ele tem que voltar para repassar tudo isso para que ele possa sair desta zona e ele começar a compreender. Quem pode ajudar? Pode ser o professor, a sair da zona proximal, pode ser também os colegas que estão junto com ele, que vão ajudá-lo também a ele ultrapassar alguns ensinamentos e sair dessa zona proximal para a aprendizagem, né? Fala tudo de Vygotsky, que vocês já viram também. Então, aqui dentro da didática, a gente tem algumas coisas que nós devemos levar sempre em consideração, né? Quando vai ensinar, seja crianças, adolescentes, adultos, a gente sempre tem que levar em consideração a idade, né? As motivações, que leva uma pessoa a aprender um idioma, e também levar em consideração as atitudes dessa pessoa, certo? Então, a partir desse conjunto, a gente pode, então, criar aulas, ou organizar, pelo menos, as aulas, ou ter um material que seja de acordo a essas, vamos dizer, estes itens que são bem importantes também para você se organizar dentro de uma aula de português. Eu não posso, por exemplo, trabalhar com pessoas que têm contato de trabalho com o Brasil, com empresas que querem aprender o português, porque eles falam por telefone, eles se comunicam muito, eles são empresários ou algo assim, eles têm que aprender um português que seja prático para eles, né? Eles têm aquelas motivações deles, o que eles precisam para esse momento. Se são jovens que querem estudar no Brasil, então eu vou ver quais são as motivações, o que ele quer estudar, como que ele vive, etc. Então, as minhas aulas têm que ser baseadas também nesses aspectos. Eu não posso dar para crianças coisas que eu daria para um adulto, não é mesmo? Pois é, logicamente, né? Não temos nem o que falar. Estamos aqui aprender comunicando, compreenderemos mais rapidamente se tivermos nos familiarizado com o quadro conceitual e todas as informações que forem recebidas passarão pela linguagem, nem sempre pela linguagem oral, pode ser também por uma linguagem gestual, não necessariamente. Está bem?
Bom, isso que ele descreve um pouquinho lá no nosso material, para a gente ter pelo menos uma introdução, para depois a gente compreender melhor o que ele vai desenvolvendo dentro de alguns métodos que ele vai explicando passo a passo, que muitos de vocês já conhecem, já viram, já sabem, né? E podem fazer escolhas, podem concordar ou discordar também, podem ter experiências que deu certo, experiências que não deram certo, então aí é um pouquinho complicado. Eu tenho aqui uma atividade para fazer, quero ver se. Aí. Eu procurei um pouquinho essa letra da chula. Chula significa é um tipo de samba, né? Que eles chamam samba de chula, que acho que, não sei se alguém já ouviu falar, principalmente tocado muito na Bahia, e é chamado do samba de roda, né? É aquele que as pessoas fazem uma roda, ficam tocando e algumas pessoas ficam dançando no meio, mas é algo bastante tradicional, né? E lá se usa muito esse samba de chula, o samba de roda. E geralmente as músicas que eles utilizam são músicas com letras muito curtas, muito fáceis de decorar, que a gente pode trabalhar muito bem com alguns grupos de alunos que a gente queira, desenvolvendo através da música. É justamente a ideia do projeto de trabalhar com música é essa que a gente possa aproveitar, não é somente músicas talvez modernas, mas a gente pode trazer músicas que tenham algo também a ver com a cultura do Brasil, né? O samba de chula, o samba de roda, era feito principalmente pelos negros, né, que eram filhos, netos de escravos, que eles faziam aquele momento de descanso deles, né, acompanhando a música e também a dança, que é um pouquinho diferente daquele samba que a gente costuma ver por aí. Eram muito reuniões até familiares, né, se reuniam para comemorar alguma coisa e eles faziam essas festividades. Então, aí entra muito a questão cultural, né? Então tem esse samba de chula, que depois eu vou mostrar um pouquinho para vocês, ele diz, eu vim aqui. E a letra diz, eu vim aqui só para ver você sambar, no tempo que eu era moça, eu também sabia andar. Mas a velhice chegou, minhas pernas fraquejaram, os olhos escureceram, só a memória ficou. Então, essa é a letra da música, até aí. Então, eu vou passar uma atividade, eu vou passar esse daqui para vocês, né? E ele aqui está colocando para explorar a questão da gramática a partir da música. Então, aqui essa letra está falando que ela divide o texto com o que aconteceu em um momento pontual e como eram as coisas habitualmente em uma época passada. Então, vai aparecer o pretérito perfeito, né? Eu vim aqui, a velhice chegou, minhas pernas fraquejaram, os olhos escureceram. E o pretérito imperfeito, que vai ser no tempo que eu era moça, eu também sabia andar, nos tempos verbais era e sabia. Então, aí dá para vocês entenderem bem. Então, a proposta da atividade prática interdisciplinar. Vamos misturar a história e a geografia, né? Aqui é para explicar quem cantava as chulas. Então, vocês vão ter que procurar rapidamente ali, só para dizer em uma frase quem é que cantava as chulas?
ou o samba de roda. O desafio linguístico seria para ouvir a música e identificar os dois passados. Como que eu posso identificar? De que forma eu posso mostrar e identificar? Será que cantando? Ou será que marcando? Como vocês acham que pode ser feito isso? E aqui pedi para os próprios alunos escreverem a sua própria mini chula, ou um pequeno relato imitando a estrutura da música, aplicando a sua própria realidade ou a história de um personagem migrante que estudaram lá no projeto, ou na sua vida, ou no seu vizinho, ou na sua casa, como vocês quiserem. Né? Um exemplo aqui, no tempo que eu morava no meu país, eu comia mas eu viajei para o Brasil e tudo mudou. Está falando, logicamente, que aqui das pessoas imigrantes que vieram, né, de outros países para morar no Brasil. Mas aqui você já pode ter ouvido pessoas que vieram. Nós temos muitas pessoas também no Paraguai que vêm de outros países para morar aqui. Ultimamente, nós temos até muitos brasileiros vindo morar aqui, né? Imagine uma situação de como seria, o que que essas pessoas estavam acostumadas a fazer no seu país, na sua cidade, e agora eles mudaram, não é mais assim, tá bem? Vamos ver e vamos pensar um pouquinho. Eu vou passar então para vocês, eu acho que vou passar no grupo de WhatsApp, pode ser? E nós somos dois, Sim, prof. quatro, seis, sete pessoas. Poderíamos fazer dois grupos, de um de três e um de quatro, eu acho que daria bem para funcionar, e poderíamos se dividir rapidamente para pensar nos itens e fazer uma pequena apresentação logo em seguida. Pode ser? Tá bem? Sim, Então, prof. eu vou fazer já os grupos. Peraí. E vocês se encontram para conversar e eu já vou mandar no WhatsApp para vocês terem esse que eu acabei de mostrar agora. Porque somos pouco, tem alguém que saiu? Quem era que saiu? Não, são Ana Lia, Hilde, Rodrigo, Noélia, César e Liz. Bem, a Martina estava, acho que ela não está agora. Então vou lá. Estou, prof. Boa noite, professora. Boa noite, tudo bem? É mais ou É, menos.
Eu vou te colocar aqui no grupo, tá bom? Peraí. Sim, o que a gente deveria fazer? Eu entrei um pouco tarde. Então, eu vou colocar a Martina também em outro grupo. Tudo bem aí? Eu já vou colocar para vocês. Opa, então, Eu não estou conseguindo entrar no meu, peraí, no meu WhatsApp aqui. Só um minutinho. Eu não sei por que não está funcionando. Está aparecendo de Facebook somente. Aí que eu vou sair daqui. Prof, o que grupo é para mim? Só um minutinho. Só um pouquinho. Martina, eu te coloquei na sala um. Professora? Só um pouquinho. Sim. Eu vou mandar aqui para vocês, que não está funcionando o meu WhatsApp do meu computador. Por isso, eu vou mandar para vocês aqui no. Tirando foto.
É, Noi, você estava na sala um, né? Aí. Martina, você não ingressou ainda? Martina, vou colocar você na sala um. Aí. Ainda não, profa. Agora você Ainda ficou não. na sala um. Tá. Eu não sei como que. Ai, Zezito. Por que que não está funcionando o meu WhatsApp? E não está conectado ao Wi-Fi, seguro. Não, mas está conectado. E deve ser algum problema do WhatsApp. Porque eu não estou conseguindo. Veja aqui se está certo, E assim. prove outra página. Esse daqui. Mas o Sim, meu não aparecia web. tá bem assim. Mas aí aparece Facebook. E é uma página do Facebook. Eu sei, mas hoje estava funcionando bem. O que que eu posso fazer? E reinicia o computador. O problema é que eu tô no Zoom. Eu não quero reiniciar agora. Não, eu tinha que mandar algo para eles no grupo do WhatsApp. Mas agora eu tirei foto e mandei no grupo. Foto.
depois, não vai clicar lá na opção. Aqui agora, nessa tela, você vai ver aqui. A opção, ó.